filme Favela dos Meus Amores, do Humberto Mauro, é um filme muito comentado pela crítica, pela memória cultural brasileira, mas pouco visto, né? Desde os anos 50 ele é considerado um filme perdido e se propunha, não é, pelo menos enquanto projeto, a filmar a favela de uma chave mais realista, vamos dizer assim, por trás de uma relação aí romântica entre os personagens principais. Enfim, esse sujeito meio malandro que quer abrir um negócio ali de um cabaré, e a Carmen Santos, que era professora, né, que queria levar a cultura ao povo, né? Então é interessante também esse diálogo com a própria autoimagem do intelectual modernista, né, que queria levar enfim, a cultura, né, para as classes populares, e também conhecer a cultura das classes populares para fazer uma cultura nacional. O filme tem essas contradições muito interessantes. Ele quer ser moderno, ele dialoga com o modernismo, dialoga com o popular, mas sobretudo dialoga com um cinema, um star system do cinema em ascensão, que nunca teve afirmação no Brasil, né? No entanto, uma parte do público, sobretudo de esquerda, viu esse filme como uma espécie de realismo, né, um ensaio realista do cinema brasileiro. E havia toda uma preocupação em redescobrir o Brasil, em inventar o Brasil, em olhar para o popular, né? O próprio discurso oficial do governo Vargas, né, e seus auxiliares, estimulava essa reflexão. Obviamente dentro de quadros conservadores, né? Nacionalistas, muitas vezes buscando a pureza, né, do homem brasileiro, a partir de ou a identidade do homem brasileiro a partir de uma autenticidade cultural. Como falar de um filme que, na verdade, os outros viram, mas eu mesmo nunca vi, né? Então, eu aceitei esse desafio, né? Foi um exercício, na verdade, que é, sobretudo, um exercício de história cultural, né? E de história política também, num certo sentido, né? Na própria pesquisa histórica, né, um dos desafios é lidar com a fragmentação documental. Muitas vezes nós temos que falar sobre objetos que não existem propriamente um corpus documental organizado, e muitas vezes, no caso de filmes, não existe nem mais o filme. Por isso que eu evitei prometer uma análise fílmica. Eu tentei entender esse filme dentro do debate cultural, esse filme dentro de um processo cultural, né? E é claro, tentando, na medida do possível, recuperar o que foi esse filme, né? Com todos os cuidados para não dizer coisas que a documentação não me permitia, né? E eu encontrei, aí realmente na pesquisa, acabei encontrando essa longa entrevista do Henrique Ponguetti, que tinha sido o roteirista e que se auto-intitula diretor artístico do filme, né? Ele falou: Humberto Mauro foi só um técnico. E aí era uma entrevista muito ácida, né? Muito ressentida, e ele muito crítico, e ele falou: isso aí, na verdade, é um fantasma de um clássico, né? Então eu achei uma ironia muito interessante para dar o título para o artigo, porque é um pouco isso, né? Todo mundo comenta, mas ninguém viu, né? Como os fantasmas. Segundo quem viu a época, eram cenas de forte impacto, porque eram cenas reais, cenas tomadas em locação, né? Não em estúdio, do Morro Carioca, né? Então havia toda uma visibilidade desse lugar precário do popular. Em si é um lugar mítico da cultura popular carioca, né? Do samba, enfim. Ele é a favela número 0, né? Então ele é interessante, que também é um lugar da cidade carregado de memória, né? E que aparece muito no cinema. E outra sequência que é muito comentada, né, é quando há a morte do principal, de um dos personagens do Morro, é um sambista, e quando ele morre há toda uma espécie de procissão que leva o corpo dele para o cemitério, que, enfim, no momento de forte politização do popular, né, nós temos que lembrar, no final de 1935 ocorre o levante comunista no Rio de Janeiro, né, inclusive, né, essa sequência causou um certo desconforto nas autoridades, porque era como uma metáfora, né, da descida do povo da favela para o asfalto, né? E, segundo algumas crônicas, o próprio Humberto Mauro foi chamado aí a explicar essa sequência, né, para a censura. E também vale lembrar que em 1934, né, a Prefeitura do Rio oficializa o desfile de escolas de samba. Então é nesse contexto que o filme está acontecendo, né? Os sambistas buscando um espaço e um reconhecimento das elites, né, incluindo aí as autoridades municipais,
e os intelectuais, aqueles que, enfim, produziam cultura, buscando uma linguagem autenticamente brasileira, não é? Um tema autenticamente brasileiro. Agora, pelo que a gente nota dos vestígios do filme, né, o, o melodrama ficcional, né, a ambientação muitas vezes enviesada dessa realidade é que acabava prevalecendo. A partir das fotografias dá para você questionar essa vontade de ser um filme realista, ambientado na favela, né? Isso eu digo porque há umas 2 ou 3 fotografias que são de locação, né? São ambientadas nos barracos da favela, supostamente, e na verdade, se você ver o cenário, é um barraco que parece muito mais um bangalô do Pacífico Sul, né? Do que propriamente uma favela carioca. Até porque para dialogar com uma questão do exotismo, que era muito forte à época, né? Sobretudo no final dos anos 50, esse filme vai ganhando uma dimensão mítica, né? O próprio Humberto Mauro vai ganhando um lugar de destaque, né, na história do cinema brasileiro. E o Favela, né, até porque já há alguns anos já ninguém via, mas todo mundo ouvia falar, né, ele adquire essa aura de ser um filme realista, né, dentro de uma época em que se buscava combinar elementos do cinema popular, musical, até com elementos de chanchada, com o realismo. Vários filmes nessa chave, né? Tudo Azul, do Moacir Fenelon, Agulha no Palheiro, né? Do próprio Vianney, né? E os 2 clássicos do Nelson Pereira, né? O Rio 40 Graus e Rio Zona Norte. Então, o tema do realismo nos anos 50, eu diria que é muito forte na agenda de debate sobre o cinema brasileiro, o homem popular, né? E esse filme acaba entrando um pouco como um exemplo, num momento em que isso não era comum, de um filme, vamos dizer assim, que busca a brasilidade, que afirma a brasilidade, que filma, né, a fotogenia do homem popular brasileiro. Isso tudo era muito importante, não apenas para o cinema novo, mas para um projeto de cinema de esquerda anterior, que é pouco estudado, que é esse cinema nacional popular, né, que em grande parte o cinema novo vai negar, né.